Irmãos queridos em Cristo, amantes da palavra da revelação, não se assuste com a expressão amantes. Os que amam a palavra da revelação, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o dono, o Senhor do Apocalipse. Minha gente querida, nós estamos chegando ao último capítulo hoje. Teremos ainda uma próxima aula nessa próxima sexta-feira, mas com grande alegria. Estamos chegando ao capítulo 22 e fechando o estudo do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu, pastor Onés, estou muito alegre no meu coração e sei que isso produzirá ainda frutos maiores, porque vai ficar na internet e muitos ainda vão consultar e vão aprender. Vamos, portanto, à nossa penúltima aula do curso regular do Apocalipse, versículo por versículo. Vamos lá, há muita coisa boa para aprendermos. Abra sua Bíblia no capítulo 22 do livro da Revelação, o Apocalipse. Vamos lá, aí está. Capítulo 22. As palavras finais do Apocalipse. Vamos à nossa introdução. Olha que imagem bonita, né? Uma tela muito bonita, graças a Deus por isso. Introdução. Chegamos ao último capítulo do Apocalipse e o Senhor encerra as revelações mostrando a glória da cidade santa, mas fazendo uma solene advertência a cada um sobre a sua responsabilidade diante dessas revelações. Para os fiéis do Senhor, o livro começa com uma bênção e termina também com uma bênção. Interessante isto, não é? Todavia, para aqueles que desprezam as palavras da profecia deste livro, há uma dura palavra de juízo. Vamos, portanto, vamos em frente. Aí está uma imagem que eu achei na internet, né? Alguém que sonhou, digamos assim, de olhos abertos, acordado com a cidade santa, e fez esta gravura. Aí está, né, a cidade santa. Logicamente que não sabemos exatamente como será, mas como eu disse, alguém, né, sonhou assim, eu não digo sonho formal, mas desejou intensamente, né, imaginar a cidade, fez esta linda imagem que aí está. Vamos, portanto, ao primeiro versículo do capítulo 22. Vamos ler? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aí está a primeira aparição, né, da cidade santa neste capítulo. O rio puro da água da vida. No jardim do Éden havia um rio que se dividia em 4 e regava o jardim. Também na Nova Jerusalém, que estamos vendo agora, diz o texto, Deus colocou um rio que ele chama de rio da água da vida. Alguns intérpretes pensam que esse rio é apenas algo espiritual. Sinceramente, eu, pastor Onés, penso que existe ali literalmente um rio posto pelo Senhor. Como ele é em detalhes, não sabemos, mas um dia saberemos. O que podemos pensar é que nele corre água da vida. É o que diz o texto. Como isto se dá, não sabemos. Na verdade, tudo mais que tentarmos dizer poderá ser mera especulação, uma vez que não temos outros detalhes. Aqui estou eu, apareço a você, para dizer uma coisa. Nesse capítulo, de modo especial, também no 21, que acabamos de ver, ocorre um fenômeno que você há de entender, esse pastor. Há coisas que eu não posso descrever a você. Se eu caminhei, eu vou dizer isso ainda há pouco, se eu caminhei durante todo o livro do Apocalipse com desenvoltura, graças a Deus por isso, com conforto, né, de entendimento para transmitir a você, agora fica difícil, só mesmo esperando para ver, e a nossa certeza é que nós vamos ver. Isto tudo que nós veremos aqui, esse rio, árvore da vida, tudo isso faz parte do testamento em Cristo Jesus.
no sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos garante essa herança. Nós somos beneficiários eternos e certos desta herança gloriosa. E aí a gente vai ver tudo isso. Entenda o pastor Onéas confessando aqui a sua limitação. Mas eu creio mesmo que haja um rio na Cidade Santa. Eu creio que haja muros, que haja colunas, haverá as mansões celestiais. Isso tudo nós cremos que de fato existirão. Esse rio da água da vida não é simplesmente algo simbólico que simboliza o Espírito Santo, né? Águas em movimento são símbolos do Espírito Santo, e a palavra pode ter essa ligação e certamente terá, mas eu creio que haverá de fato esse rio lá. Ezequiel, no capítulo 47, fala desse rio também, é uma profecia muito linda e interessante. Lá no Jardim do Éden havia um rio que se dividia em 4. Eu creio também que lá havia assim, porque está o Tigre e o Eufrates, são 2 dos 4 rios, e eles existem hoje. Pois bem, mas vejamos uma coisa. No Éden nós tínhamos um rio que se dividia em 4. Agora nós temos um novo Éden, o eterno Éden, a Nova Jerusalém, né, que é a sede, a capital da nova terra. Nós teremos um rio, ele não se dividirá mais em 4. Essa divisão em 4, eu disse lá no início, que isso é símbolo dos evangelhos, mas havia de fato um rio ali. Na verdade, os rios de águas vivas, como Jesus falou, eles correm para o coração do homem, divididos em 4 evangelhos, que são os livros da boa notícia de Deus, as boas novas. A Bíblia é maravilhosa. O texto diz que esse rio procede do trono de Deus e do Cordeiro. No início deste estudo falamos do rio citado no Gênesis, que se dividia em 4. Aí está. Aqui vemos que o rio procede, este rio agora, procede do trono de Deus. Esse rio pode ser uma figura da palavra de Deus, pois está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas repito, ainda que seja uma figura, ele estará lá mostrando isto. Pode também esse rio ser uma figura do Espírito Santo, pois o Senhor Jesus referiu-se ao Espírito Santo quando disse: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Aí está, não é? Maravilhosa revelação de Deus. Vamos ao verso 2. Diz assim: no meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. De um e de outro lado do rio, a árvore da vida. Aqui está outro elemento do Éden, que está na Cidade Santa, daquele Éden que eu chamo de adâmico, criado para Adão e sua mulher, né? Aqui a árvore da vida reaparece. Quando o homem pecou, Deus bloqueou o caminho dessa árvore, pondo querubins e uma espada inflamada para guardá-la. E diz lá, né? Lá no Gênesis diz, a fim de que o homem não comesse do seu fruto da árvore da vida e vivesse eternamente, mas viveria em pecado. Não haveria redenção. Mas aqui ela reaparece. Ao pecar, o homem teve o caminho de acesso a essa árvore bloqueado. Agora, ao estar, enfim, para sempre livre do pecado, o caminho é reaberto. Tudo que foi retirado do homem por causa do pecado, naquele Éden de Adão, o Éden adâmico, agora lhe é restituído, e em muito maior proporção. Aleluia! Aí está, né? Vamos em frente. Eu, pastor Onéas, tenho chamado a Nova Jerusalém de um novo Éden, a capital da nova terra. Veja que no meio da praça está o rio da vida e a árvore da vida. Tantos anos de história se passaram desde o Éden adâmico até aqui, mas agora a noite passou, como diz Cantares de Salomão, e o tempo de cantar chegou. E a gente vê na nova terra
na Nova Jerusalém, o reaparecimento da árvore da vida. Eu penso, é pensamento meu, ela deveria mesmo aparecer, projeto da perfeição de Deus. Por quê? Ela é a árvore da vida, a vida não será nunca suprimida. Afinal de contas, e é importante sabermos, aqui está o triunfo eterno da vida sobre a morte. A morte vai desaparecer da nova terra, vai ser jogada no lago de fogo e enxofre. Já vimos isto, mas a vida permanecerá para sempre. Por quê? Porque essa vida mostra o próprio Deus, Ele é o Deus da vida, essa vida emana dele e a Bíblia chama de vida eterna. Graças a Deus por isso, não é? Diz ainda que a árvore da vida produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso nos faz lembrar do que disse o Senhor Jesus: eu sou o pão da vida. Só lá na glória saberemos de fato como é essa árvore. Ainda vem um detalhe da árvore da vida que eu quero abordar com você, mas eu quero que você entenda o pastor Onéas. Eu tenho uma limitação, você tem uma limitação, nós temos uma limitação. João, que recebeu essa revelação e que viu, teve a visão, tinha uma limitação. Tudo isto, os detalhes, ninguém pode explicar. Na verdade, a revelação do Apocalipse, ela veio crescendo gradualmente com o correr dos anos, dos milênios, desse tempo, desses 12.000 anos. Hoje a nossa geração já pode saber muito bem, muito mais que a geração de João, a questão da marca da besta e também do espírito, da imagem da besta que receberá espírito para que fale. A gente já pode ver coisas muito grandes porque a revelação foi crescendo ao longo da história da igreja e do cristianismo. E nesse crescimento da revelação, nós vamos chegar ao ápice, ao ponto maior, quando entrarmos na cidade santa, na nova terra, para habitar ali. Veremos a árvore da vida, e eu não sei te explicar como. O pastor confessa mais uma vez sua limitação. Nós vamos comer dos seus frutos. E a Bíblia diz, é a verdade, a Bíblia é a verdade, que as folhas são para a saúde das nações. Em que sentido? Não serão nações separadas, mas quer dizer de toda a multidão dos remidos que ali estarão. Pois bem, vamos continuar. Desejo confessar, eu, pastor Onéas, algo que tenho sentido nesse estudo. Em todos os capítulos, eu falei isso a você ainda há pouco, anteriores, senti fluir com grande abundância o entendimento das profecias, embora eu não me atreva a afirmar que esteja certo em tudo, de modo algum. Mas neste capítulo, que trata em boa parte da Cidade Santa, há coisas escritas que, creio, só entenderemos ao entrar ali e contemplar essas maravilhas. Creio que o que conheceremos será muito maior do que aquilo que pudermos imaginar. Estou certo de que você pode entender a minha limitação, a limitação deste pastor de almas. Podemos crer que mesmo se dará com a árvore da vida, como com o rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Vejo esses dois como elementos simbólicos da vida que provém de Deus. Eu quero falar uma coisa a você aqui. Vamos fazer uma pausa. Desde o Éden adâmico, aquele lá de trás, de Adão, eu creio que Deus colocou lá a árvore da vida, ela estava presente lá, para mostrar ao homem uma coisa: eu estou doando vida a vocês, mas a vida me pertence. Não será assim como se, digamos, vocês onde poderiam pensar que eu dei a vida, ela agora é de vocês, vocês fazem dela o que vocês quiserem e andarão como quiserem e continuarão tendo essa vida. É como se dissessem assim, Adão e Eva: o Criador nos deu a vida, ela agora é nossa, vamos administrá-la ao nosso modo. Não foi para isso que Deus deu. Deus queria mostrar ao primeiro homem e à primeira mulher uma coisa: a vida que está em vocês procede de mim. Procede de mim. É como um carro. A gente compra um carro,
mas precisa de combustível, reabastecimento para o carro funcionar, para andar, nos levar a lugares. Assim também, Deus não simplesmente deu a vida, mas Ele preserva a vida. A vida que nós temos continua emanando de Deus. Amém. Creio que no Éden adâmico, a presença da árvore da vida era uma lembrança, um sinal para o homem e a mulher de que a vida aí está, que tinham, não era deles mesmo, não provinha deles, mas de Deus. Daí, algo que a gente também não consegue entender em detalhes lá no Éden adâmico. A árvore da vida, dela emanava vida, porque se Adão em pecado comesse dela, viveria assim eternamente. Eu, pastor Onés, associo tanto o rio quanto a árvore aqui aos elementos simbólicos da ceia do Senhor. Por quê? Que ligação tem? Eles não são o fim, mas são meios, setas indicativas de onde nos vem a vida. O que eu quero dizer? Na ceia do Senhor, veja, o pão e o vinho não são a finalidade maior, o ponto final do simbolismo ali, da ceia. Eles, na verdade, são elementos simbólicos que apontam para o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Assim também nós podemos entender essa questão aqui, que no Éden adâmico a presença da árvore da vida era uma lembrança, um sinal para o homem e a mulher. Mas agora, lá também, na Nova Jerusalém, nós entenderemos que a vida que teremos, e já temos aqui a vida eterna, mas ela lá mostrará a plenitude disso, procede de Deus e procederá eternamente dele. Nós estaremos ligados, veja bem, eternamente a ele, como se fosse um carro sendo abastecido para toda a eternidade. Aí está. Você está entendendo o que o pastor quer dizer? É isso aí, né? Graças a Deus eu creio que sim. Versos 3 e 4. Vamos aos versos 3 e 4. Diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E aí está, destaquei primeiramente, verão o seu rosto, agora livres de toda forma de maldição e de sofrimentos, e diante do trono do Senhor e do seu Filho, vamos servi-lo para sempre. E aí veremos o que mais esperamos, o rosto do Senhor. Um bem-aventurado viu o Senhor pelas costas, porém todos nós, inclusive o Moisés, que foi esse bem-aventurado que viu Deus pelas costas, nós todos vamos vê-lo como ele é, e veremos a estrutura, veremos o seu rosto, e já não estaremos num corpo corruptível, cuja estrutura não permitiria ver o Senhor, o Pai. Porém, estaremos num corpo cheio de glória, próprio para o nosso eterno convívio com o nosso Deus. Os judeus, talvez pelo exemplo de Moisés, pelo menos parcial, porque Moisés não viu o rosto do Senhor, mas viu as costas, o Senhor pelas costas, os judeus tinham um desejo imenso de ver a Deus. E um dia pediram a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu, disse: como mostra-nos o Pai? Por que vocês me dizem isso? Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, escuta isso, isso é muito importante, eu gostaria que você guardasse. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus o Pai, veja bem, Deus o Pai é a expressão da divindade invisível. Deus, o Filho, é a expressão da divindade revelada. E o Espírito Santo é a expressão da divindade manifesta. Eu vou repetir isto para você. Deus o Pai é a expressão da divindade invisível. Deus o Filho é a expressão da divindade revelada. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, é a expressão da divindade manifesta. Aí está, ok? Vamos lá. E nas suas testas estará o seu nome.
é o selo eterno posto por ele em nós, declarando que somos para ele particular tesouro. Selo denota autenticidade, legitimidade, eu diria mais, propriedade legítima. Em Apocalipse 7, nós vimos lá em Apocalipse 7, os servos de Deus serem assinalados na terra, na grande tribulação. Antes de começar aquele grande drama, as tragédias, o anjo gritou ao outro, clamou ao outro: não derrames esse juízo sobre a terra, até que tenhamos assinalados nas testas os servos do nosso Deus. Aqui o assinalamento é eterno. Seremos eternamente dele. Nós teremos, eu creio nisto, literalmente, teremos o selo do Senhor de propriedade, de legitimidade, de autenticidade nas nossas testas. Aí está. Testa no Apocalipse é um símbolo de mente, de pensamento, né? De opção, de escolha, de entrega. Vamos lá? Verso 5. Vamos ao verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão com ele para todo o sempre. Aí está. E reinarão com ele para todo sempre. Vamos começar vendo. Ali não haverá mais noite. Esse elemento chamado noite está diretamente ligado a trevas. Na linguagem bíblica, significa tribulação, sofrimento, perdição. Por isso a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Mas aqui no Apocalipse o Senhor nos diz que não haverá mais noite. A luz de Deus brilhará eternamente. Não haverá mais trevas a nos rondar, mas o Senhor será a nossa luz perfeita. Na criação adâmica dessa terra onde nós estamos agora, Deus, veja bem, criou os astros e fez separação entre, ele criou o dia e a noite, mas ele fez separação entre o dia e a noite, pôs o sol para governar o dia, a lua governar a noite. Mas agora a noite passará em todos os seus aspectos, tanto no aspecto da noite mesmo, do seu brilho, né? Ou do brilho do sol, e esse brilho se retirando e vindo à noite, isso acaba, porque agora não será mais um elemento, veja bem, um elemento, uma estrela. O sol é uma estrela, criado por Deus para iluminar essa nova terra, mas agora será muito maior, como tudo que haverá lá. O próprio Deus será a luz que alumiará essa terra maravilhosa que ele vai criar. E a Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia explica a Bíblia. Deus é luz e não existe nele trevas nenhumas. Portanto, não poderá haver trevas, porque a luz que brilhará ali será a luz do Deus eterno. Ele é luz e ele manifestará essa luz de modo maravilhoso. Aí está, não é? Porque o Senhor os alumia. Essa é a conclusão, diz assim: a luz do Senhor nos guiará em segurança eternamente. Nunca mais tropeçaremos em pedra alguma, não cairemos em cova alguma, mas seguiremos firmes e seguros na luz do Senhor. A glória do Senhor, ou a glória, perdão, do segundo Éden, será muitíssimamente maior do que a glória do primeiro. Eu, pastor Onésio, espero que você entenda a minha linguagem que eu uso. Eu falo do primeiro Éden, que é aquele criado para Adão e Eva, né, nessa terra que nós vivemos hoje, e agora o segundo Éden, que é a capital da nova terra, a Nova Jerusalém, né? Será maior do que a do primeiro Éden. Diz a palavra: Deus é luz e não existe nele treva alguma. Aí está. Vamos então ao verso 6. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Destaquei: as coisas que em breve hão de acontecer. A nossa geração sabe que o tempo já está bem próximo. E o Senhor tem
todo interesse em que a sua igreja tenha revelação, tanto da proximidade desses acontecimentos, quanto dos seus aspectos, dos seus detalhes, segundo o desígnio de Deus, os limites dessa revelação que ele vai aumentando gradativamente. Aí está. Há críticas aos que se dedicam ao estudo. Olha, veja, isso é interessante. Há críticas aos que se dedicam ao estudo das profecias dos últimos dias, do Apocalipse. Os críticos chamam de escatologismo. Esse ismo é um sufixo, né? Pejorativo, negativo, escatologismo. Há excessos, sim, mas, por outro lado, é hora de olharmos mais, muito mais, e eu diria para as profecias do tempo do fim, para a revelação dos últimos dias. Há escatologismo, sim. Há anos atrás, muitos anos, por uma pessoa querida, um pastor amado, querido, ele me jogou assim uma indireta sobre escatologismo, como se eu estivesse aficionado, como se eu estivesse viciado em escatologia. Mas eu sempre me interessei pelo estudo do Apocalipse, li esse livro da Revelação muitas vezes, perdi a conta, já peguei, sinceramente, num dia, já li todo o livro do Apocalipse. Eu tenho uma Bíblia antiga, das mais antigas que eu tenho, que ela está todo, o livro do Apocalipse especialmente está todo marcado. Mas eu creio numa coisa, há escatologismo, sim, há, mas está na hora de nós olharmos para tudo isso. Está na hora de nós pregarmos, como diz a palavra, sobre os telhados, que Jesus está voltando e o arrebatamento da igreja será o princípio de tudo isso que nós temos visto aqui. Será o princípio da grande tribulação, dos fatos que virão, porque eles estão chegando, a igreja precisa ter os seus olhos abertos. Se há escatologismo nesse pastor, alguém me acusar assim, paciência, eu continuarei dizendo, Jesus está voltando. E tudo isso está muito próximo. E direi mais, o anticristo já está no mundo sendo preparado para o seu momento. E também o falso profeta, o líder religioso que dará apoio a ele. E quero dizer mais uma coisa a você. Nesses dias que nós estamos aqui gravando, eu estou gravando para você, em novembro de 2025, veja bem essa data, o mundo recebeu uma bomba atômica, explodiu nesses dias. O Papa e o seu dicastério para a doutrina da fé, que é o órgão do Vaticano que cuida das doutrinas, ou Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, enfim, o Colégio de Cardeais, juntamente com o Papa, eles decretaram, veja bem, decretaram, o Papa apoiou isto, que Maria não salva. Maria não é corredentora. Olha, gente, isso está soando como uma bomba, porque está quebrando uma tradição, uma heresia que atravessa séculos. E isto, inclusive, é um risco muito grande para a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Não é uma instituição, igreja católica, e sinceramente, nem igrejas evangélicas são necessariamente, veja bem, essa noiva do Senhor é a igreja invisível do Senhor. Ela é invisível porque nós não podemos determinar todos os que são dela. Não é uma instituição humana. A igreja do Senhor Jesus Cristo corre esse risco de ser levada a um ecumenismo, porque essa grande barreira entre nós e os católicos está caindo. São dias proféticos. Então, se há escatologismo em mim, paciência, continuarei gritando sobre os telhados que Jesus está voltando. Vamos lá, verso 7. E eis que presto venho, isto é, venho logo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí está a confirmação do que eu falei ainda há pouco, que alguns dizem, às vezes com certa propriedade, mas nem sempre, escatologismo. Aí está. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui, uma bênção já ministrada no início do livro está aí. Deus quer que guardemos essas palavras, conferindo cada uma delas com os fatos do nosso tempo.
Se há maldições para os ímpios, há seguramente bênçãos para os fiéis do Senhor, para aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, que observa, que vive, que cumpre. O livro do Apocalipse começa com uma bênção para os fiéis e termina também com uma bênção para os fiéis. Volto eu aqui e digo a você, bem-aventurado o que lê, é o que esse pastor está fazendo, uma leitura explicativa, e bem-aventurados os que ouvem. Ouve essas palavras e guarda elas no coração, porque há uma bênção de Deus para você. No meio das tragédias que nós vimos, das catástrofes que virão, nós vimos aqui, há um passado recente, aqui no nosso curso, mas retrata o futuro que está bem próximo. Tudo isto virá a este mundo. Será uma assolação tremenda como nunca houve igual em toda a história humana. Jesus disse isso. Mas em meio às tribulações, há uma palavra de Deus, de conforto, de consolo, de alegria e de bênção para o seu povo. Graças a Deus por isso. Vamos em frente? Verso 8. Vamos ler o verso 8? Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Sou testemunha, não? Ele quer dizer isto. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas que me mostrava para o adorar. Eu, João, vi essas coisas. Certamente essa experiência marcou profundamente a vida de João. Creio que depois da experiência de conhecer o Messias, de ter convivido com ele, João disse assim, as nossas mãos, ele queria dizer as minhas mãos, tocaram a palavra da vida. Antes de ter, depois de ter convivido com ele, com Jesus, de ver o seu sacrifício na cruz, essa foi a mais marcante experiência de João. Foi algo realmente glorioso para esse homem de Deus. Deus lhe concedeu a honra de ver tanto o surgimento do Messias quanto a consumação do seu trabalho, a cidade santa e os seus remidos, comprados por seu sangue. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Lá em Isaías 53, depois na conclusão da revelação do sofrimento do Messias, diz assim, o trabalho da sua alma ele verá, o fruto do trabalho da sua alma, da cruz, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, a sua experiência na cruz. O meu servo justo justificará a muitos. Ele vai ver o resultado do trabalho dele e se alegrará. Será algo que nos emociona, algo grandioso, alegria de nos ver redimidos. Verso 9, vamos ao verso 9? E disse-me, olha, não faças tal. Veja, ele se prostrou diante do anjo e o anjo disse, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Aí está, olha, João, não faz isso, João, não faças tal. Olha gente, que importante isso, hein? Nenhum anjo do Senhor aceita para si adoração. Nenhum anjo do Senhor aceita para si adoração. Eles sabem que só o Senhor pode recebê-la. E o anjo mostra a João que ele não é mais do que nosso conservo, isto é, servo do Senhor juntamente conosco. Aqui, agora veja bem, aqui salta aos olhos do nosso entendimento o fato de que adoração só a Deus. Nem mesmo os anjos a aceitam. E mais, precisamos ter o cuidado com esse elemento de disfarce, chamado veneração. Veneração é uma adoração light. Gente, eu coloquei em vermelho em letras maiúsculas. Veneração é uma adoração light, uma adoração disfarçada. Há anos atrás, eu tenho 34 anos praticamente de ministério, lá no início do meu ministério pastoral, na classe Vida Nova de preparação para o batismo, eu tinha uns quase 40 alunos e eu perguntei a eles quando chegamos a esse ponto, adora-se imagens de escultura e chamados santos ou não? Ou simplesmente se venera, se admira
As imagens de escultura são apenas como um retrato que lembra aquela pessoa, mas que se fala verdadeiramente com a pessoa através da imagem. E eles disseram, não, pastor, a gente adora mesmo. Se prostram diante da imagem e a adoração mesmo, com o disfarce light de veneração. Esta é a realidade. Se pede a imagem de esculturas, sim, pede-se favores, pede-se bênçãos e dá-se honra, que a Bíblia chama de adoração, que é dada somente a Deus. O anjo disse, João, levanta, levanta, eu sou conservo teu. Adora a Deus. Aí está, é importante ver isto, não é? Vamos seguir em frente, verso 10. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. Não seles, não feches, não bloqueies as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez vemos que Deus não deseja que essas palavras sejam fechadas, bloqueadas, seladas. João devia divulgá-las ao povo de Deus, conforme a orientação recebida. O Senhor Deus quer que conheçamos essas palavras. Eu, pastor Onéas, penso que a nossa geração, mais do que todas as outras, precisa conhecer essas palavras, pois somos a geração dos derradeiros dias que antecedem a vingança do Senhor Jesus. Bem como creio firmemente, pertencemos à geração em que alguns experimentarão o arrebatamento e outros experimentarão a grande tribulação. Eu falei a você ainda há pouco de escatologismo, uma expressão irônica, quase que debochada, para dizer-nos que tem mania de escatologia. Escatologia é o estudo das coisas dos últimos dias, a doutrina que trata dos acontecimentos dos últimos dias. Mas aí está, o Senhor fala através do seu anjo, João, não seles as palavras da profecia deste livro. Nós precisamos ter cuidado com as ironias, com os deboches que muitas vezes acontecem em si. Pode haver excessos, mas a verdade é que é uma forma de heresia. O tempo está aí, o tempo está próximo. Nós sentimos isto, a igreja verdadeira do Senhor, a igreja vigilante, veja bem, os que têm reserva de azeite em suas lâmpadas, todos esses estão gritando, nós estamos gritando, eis o noivo, eis o noivo. O que significa eis o noivo? O noivo está chegando, ele está vindo lá, estou vendo o noivo. Nós não sabemos o dia e a hora, isso está escrito, mas sabemos uma coisa, eis o noivo, ele está chegando. Seja você um atalaia, um vigilante, não se assuste com a expressão, a torre de vigia. Esteja na torre de vigia gritando, como esse pastor está fazendo. O rei está voltando, como diz o lindíssimo hino. O rei está voltando. Aí está, hein? Jesus está chegando, está chegando. Vamos em frente. Verso 11. Diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Diante das promessas esplendorosas, vem uma advertência. Veja o capítulo 22, não são só bênçãos sublimes, mas ele traz responsabilidade diante do esplendor da glória que espera os fiéis do Senhor. O Senhor nos adverte em bom sentido, nos chama a estarmos vigilantes. Vem aí uma advertência, assim como os ímpios estão entregues por um tempo à iniquidade, o justo de Deus, ou os justos, faltou essa aqui, de Deus, estão liberados para livremente confirmar a sua fé por seus atos de justiça. Como diz Tiago, mostrar a sua fé pelas suas obras, isto é, pelo seu testemunho. Deus não os obriga a isso, apenas os ajuda nos seus intentos santos. Chegará, porém, o tempo em que essa justiça dos santos de Deus será exercida sem abalo algum por toda a eternidade. Ainda importa que as coisas prossigam assim,
mas virá o fim, o dia da prestação de contas. Portanto, a gente vê que no meio de tanta coisa gloriosa, tantas promessas esplendorosas do Filho de Deus, há uma advertência do Senhor. E ele diz, olha, quem é injusto quer ir no caminho da injustiça, então vai, eu permito, eu deixo. Faça a injustiça ainda, aí está, não é? Quem é justo, faça a justiça ainda. Agora é o contrário. Se lá, não é, nós vimos, se lá quem é injusto, faça injustiça ainda, quem é justo agora, faça justiça ainda. Assim como os ímpios estão entregues por um tempo à iniquidade, os justos de Deus estarão liberados para livremente conversar a sua fé. Aí está, não é? Assim como os ímpios colherão o que terão semeado aqui na terra, injustiça e iniquidade, os justos também colherão o que semearam aqui, justiça, paz, amor, alegria no Espírito Santo, e isto por toda a eternidade. Todo homem está plantando aqui, é como que plantando uma árvore que dará frutos para toda a eternidade, frutos esses que ele irá colher, frutos doces de justiça ou amargos de injustiça. Eu, pastor Enéas, volto aqui para dizer uma coisa a você. De modo algum eu estou falando de salvação pelas obras, mas como o Tiago disse, né? Ele disse, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que significa isso? Não sou salvo pelas obras, não sou salvo pela fé. Mais uma vez, salvo pela fé, eu fui salvo e transformado, sou uma nova criatura. Se eu trazia em mim a semelhança de Adão e do pecado e da injustiça, agora eu trago a semelhança de Cristo. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor, restaurada pela cruz. E essa nova criatura que eu sou agora há de mostrar com sua vida as obras que vêm da salvação. As minhas obras hão de vir da graça. Mas a minha opção primeira é abraçar a fé, mas a opção de outros que é rejeitar a fé. E esses injustos continuarão fazendo injustiça ainda, mas os justos farão justiça ainda. Gente, vamos guardar isso, é muito importante para nós. Verso 12, nós vamos parando hoje no verso 12. Diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí está. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós, crentes, temos nos acostumado a considerar apenas o galardão da justiça para os salvos. Olha, isso aqui é algo importante. Temos nos acostumado a considerar apenas o galardão da justiça para os salvos. Porém, existe o galardão da injustiça para os perdidos. A Bíblia diz isto, vamos ver? A Bíblia explica a Bíblia. Aqui está. Em segunda carta de Pedro lemos, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Por isso Paulo diz que todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para dele recebermos a recompensa segundo as nossas obras. Nós receberemos, veja, o galardão da justiça pelas nossas obras em Cristo Jesus, sempre na graça, pela graça, as obras de ouro, prata e pedra preciosa. Os outros serão julgados por suas obras de madeira, feno e palha, que se queima com o fogo. Aí está, recebendo o galardão da injustiça. Escuta, galardão. Galardão é uma recompensa honrosa por um trabalho brilhante feito ou não. Pode ser uma recompensa honrosa, como pode ser desonrosa. Galardão, portanto, é uma recompensa por algo que se faz bom ou ruim. O galardão da justiça para os salvos
é pelas obras que nós realizamos, ainda que pela graça tenhamos sido salvos. Mas fomos salvos para as boas obras e agora nós exercemos, optamos, escolhemos seguir essas obras que geram galardões de justiça. Mas os perdidos, veja, eles terão também seu galardão pelas suas obras mais. Veja uma coisa, as obras de Paulo viveu há 2000 anos atrás, as obras de Paulo ainda continuam gerando galardão. Nós somos frutos do ministério de Paulo aos gentios. Paulo ainda está acumulando uma poupança tremenda diante do Senhor no céu. Mas por outro lado, no outro lado da moeda, no reverso da moeda, Hitler morreu. Faz aí talvez 70 anos, 80 anos. Mas as obras de Hitler continuam gerando galardões de injustiça. Há os nazistas, há um movimento nazista grande no mundo, grande, que continua a obra de Hitler, que está gerando contra ele galardões de injustiça, que lhe serão imputados no último dia, como nós vimos no juízo final, ok? Pois bem, aí está. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu acho interessante, esse Deus é maravilhoso, não há outro como ele, não é nem menor nem maior, ele é único, ele é verdadeiro. Ele nos salva pela graça, nos transforma de pecadores miseráveis em príncipes de Deus, redimidos, herdeiros desse reino eterno. Mas se não bastasse essa graça de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, ele ainda preparou galardões de justiça para nós, ainda quer nos recompensar. Seria quase o caso de dizer, Senhor, a salvação basta. O que eu era e o que eu sou, a graça do Senhor me deu isso? Senhor, será que precisa? Paulo disse, a tua graça me basta. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Mas o Senhor quis dar mais. E ele decidiu recompensar. Com, eu repito, bênçãos sobre as nossas obras de ouro, prata e pedra preciosas que terão sido feitas em Cristo Jesus, porque fomos criados para elas. Você pode entender isso porque você tem o Espírito de Cristo. Aí está. Eu, pastor Onéas, vou ficando por aqui. Alegre, muito alegre, pelo meu escatologismo. Estou gritando aquilo que eu ouvi, de modo encoberto, estou gritando sobre os telhados. Eu creio que esse curso vai ficar. Eu ainda me despedirei neste curso de vocês, mas eu já falo que esse curso, essas aulas ficarão para que vidas possam ir alcançando essa revelação e a explicação. Bem-aventurado o que lê, é o que eu estou fazendo, e bem-aventurados que ouvem. Eu estou muito alegre, ainda não é o fim, eu não estou fazendo a despedida, mas eu manifesto a você minha alegria, o prazer em ter feito o meu melhor. Na aula seguinte nós teremos a última aula formal. Vamos fechar o livro da Revelação, o seu estudo, com aquela expressão, Maranata. Ora vem logo Jesus. Mas depois nós vamos ter uma aula complementar em que eu farei um resumão de todo o Apocalipse, numa aula apenas. Nós temos esse encontro marcado. Ficando por aqui hoje, pastor Onéas, não perca a nossa próxima aula. E eu quero falar uma coisa a você, aproveitar um tempinho. Eu não sei como será, eu agora pretendo lançar vídeos avulsos. Eu tenho vídeos que eu vou lançar como a origem do Adventismo, para que você saiba como começou esse movimento sabatista. Eu quero lançar, aproveitando esse tempo que nós estamos com essa bomba atômica aí de que Maria não salva, disse o Papa e o seu colégio cardinalício, eu quero lançar também alguns vídeos sobre isto, e eu tenho um escrito, um artigo
chamado Maria de mais e Maria de menos. Nós vamos ver o defeito dos católicos, mas também vamos ver um defeito nosso em relação a Maria. Se os católicos têm, adianta você, Maria de mais, nós temos Maria de menos. Lançarei um vídeo também sobre 3 tipos de igreja, quanto à sua origem, e 3 tipos de igreja, quanto ao seu modo de ser. São coisas muito importantes que virão. Eu creio que a bênção do Apocalipse, que trata do livro da revelação dos últimos dias, após ele, tem muita coisa importante e profunda também para vir. Eu agora peço a você, por favor, divulgue esse nosso canal. Divulgue esse estudo do Apocalipse a outros crentes. É um estudo para crentes, para filhos de Deus. Quero também dizer a alguém que está pedindo para se inscrever, e no nosso vídeo, cada vídeo desse nosso curso, não está aparecendo aquela expressão assim, né, num fundo preto com letrinhas brancas, inscreva-se aqui, alguma coisa assim. Eu não sei colocar na internet, mas eu estou conseguindo alguém que saiba para colocar aqui embaixo do vídeo, para você se inscrever no nosso canal. Mas nos acompanhe, procure, porque a cada terça e sexta-feira nós estaremos publicando alguma coisa bastante importante, não só o estudo do Apocalipse. Dito isto, eu fico por aqui, alegre, feliz, e eu costumo dizer, feliz eu sou e alegre eu estou. Podemos ter momentos de tristeza e momentos de alegria, mas mesmo nos momentos de tristeza, nós somos felizes. Eu sou feliz porque tenho a Cristo. Você é feliz porque tem a Cristo? Eu tenho certeza que sim. Pastor Onéas dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim eu te abençoo, no nome do Senhor Jesus.